Bom dia, amigos. Retomando o nosso momento de reflexão, Alimento para o Coração, gostaria de compartilhar com vocês no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versos 1 a 11. Palavras do rei Salomão, filho de Davi, homem que recebeu uma sabedoria sem igual e que nos conduz a pensar a respeito do nosso dia a dia, da nossa vida, dos nossos afazeres. Gostaria de destacar um verso que diz assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol. Talvez pior do que não saber o que fazer, seja não saber por que está fazendo algo. Qual a razão de fazer, qual é a razão de trabalhar, qual é a razão de existir. Porque aquele que não sabe ainda, cedo ou tarde, de um modo ou de outro, ele vai descobrir o que ele precisa fazer. Mas não saber a razão pela qual se deve fazer é mais frustrante ainda. Eu lembro que, quando eu era estudante, nas aulas de física, de matemática, de química, o professor ensinava lá no quadro e eu me perguntava: para que eu vou aprender isso? Qual a razão disso? Então eu passei bastante tempo, lógico, até eu terminar o colegial, tentando entender para que servia tudo aquilo. Até que então na faculdade a gente começa a compreender a razão de tudo aquilo que a gente aprendeu. E aí começa a dar sentido, começa a dar ânimo, começa a querer saber mais. E é justamente esse ponto que Salomão toca. Ele fala que quanto mais a gente busca conhecer as coisas, mais a gente fica confuso. Quando a gente olha com esses olhos, limitando a vida ao que a gente faz aqui, ao aqui e agora. Mas ele vai além disso, ele quer saber o porquê fazemos, qual a razão de trabalharmos, qual a razão de existirmos, de construirmos, de comprarmos, vendermos. Qual é a razão dessas coisas? E essa é uma crise do coração humano, porque a natureza do coração humano o faz querer, sentir, experimentar o fato de que existe uma razão para aquilo que está fazendo. Que há sentido, que aquilo que eu estou fazendo é útil, que tem um significado em todo o que eu faço, em toda a minha existência. Pessoas adoecem, algumas chegam a cometer os extremos porque perdem o objetivo para o qual estão vivendo, estão fazendo. Pessoas e seus atos passam, como diz o verso 4, um dia aquilo que nós viemos a fazer, o nosso nome vai ser esquecido. Cada ciclo é igual ao outro, diz o verso 5. Versos 6 e 7 mostra que tudo na natureza é repetitivo. Verso 8, que nada parece ser suficiente para preencher o coração humano. E versos 9 a 11, porque tudo o que acontece hoje é apenas repetição do que já aconteceu. Não há nada novo debaixo do céu. A questão toda é que a gente espera encontrar uma satisfação permanente e limitada nas coisas limitadas dessa vida limitada. Resumir a vida no que se pode satisfazer, no que se pode experimentar aqui e agora, é correr atrás do vento. É o mesmo que reduzir a vida aqui e agora, o carpe diem, é viver de modo inútil. Como nós podemos, então, resolver essa questão? Sair desse ciclo de morte à prestação. Nós precisamos redefinir o foco da vida. Por que eu fui criado? Por que Deus me ama? Qual a razão dele vir até mim e oferecer a salvação em Cristo Jesus? Para que eu vivo? Para quem eu vivo? Qual é o final da minha carreira? O que é que me espera no final dessa carreira, dessa existência que Deus me permite ter? Em outras palavras, menos foco em mim, mais foco em Deus e no que Ele tem para mim. Que Deus te abençoe nessa semana, que Deus abra sua mente e coração para compreender que a vida é muito mais do que o que nós podemos ver, tocar e sentir.
Gostaria de orar com você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá uma oportunidade nova a cada dia, de trabalhar, de ser útil, de abençoar pessoas, de fazer algo, a Deus, que acrescente não apenas a nossa história, mas a história de outros, a história de todos como um todo. Nos ajude, Senhor Jesus, a olhar com os teus olhos para a existência que o Senhor nos deu, para o trabalho, para os dons, para as habilidades, para a família, para os estudos. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar além que os nossos olhos podem ver e que a gente encontre o propósito. E que esse propósito, a Deus, é viver essa vida andando e olhando para o alto, ouvindo a Tua voz e seguindo os Teus conselhos. Nos ajude, Senhor Jesus. Nos abençoe e abençoe cada um que está nos ouvindo. Oramos em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.